Gente, hoje eu vou compartilhar uma mensagem com vocês sobre o verdadeiro valor, né? E, por incrível que pareça, quem gosta de inteligência artificial, essa pérola, deixa eu sair da frente aqui, ela foi desenhada no ChatGPT. Eu coloquei o prompt lá para ele fazer e ele me trouxe essa imagem aí sobre uma imagem de uma pérola que a gente vai falar um pouquinho sobre a ostra, sobre pérolas hoje, e tem tudo a ver com a nossa mensagem, que é o verdadeiro valor. Eu quero ler um texto, na verdade, esse não é o texto base, a gente não vai se debruçar sobre esse texto, mas é um texto que a gente vai usar como pretexto, ele só vai puxar a conversa, sabe? Aquele gancho. Então eu quero compartilhar com vocês Salmos 139, eu vou ler 2 versículos, o 13 e o 14, que diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Obrigado, Senhor, por ter compartilhado esse texto com o salmista. E eu peço, Senhor, que edifique as nossas vidas. Que tudo que for dito aqui seja para a glória do Teu nome. Usa os meus lábios, Senhor. E cada crente que chegou aqui para ouvir a Sua voz saia daqui alimentado, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória. Então manifesta, Senhor, a Tua palavra através da revelação. Eu te peço que Tu me uses, Senhor. Eu sei que sou pó e cinza sem a Tua presença, mas que eu seja esse instrumento, esse canal a ser usado por Ti. Isso eu te peço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Antes de continuar, eu preciso lembrar desse texto aqui, que, como eu falei, a gente sempre tem o costume de reclamar ou de falar mal, alguma coisa dessa natureza. Mas você percebe que o salmista aqui, ele vai dizer que ele é uma obra de arte. Você percebeu? Que ele se auto-intitula como uma obra admirável da mão de Deus. É quase como se ele estivesse dizendo, está vendo tudo isso? Foi Deus que fez, de maneira admirável, de maneira assombrosamente maravilhosa. Você olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, Deus te fez maravilhoso. Né? Se for mulher, maravilhosa. Se for sua esposa que está aí do seu lado, fala assim, você é maravilhosa, aleluia. Se você é solteiro, dá uma glória aí. Ah, Jesus. Deus fez a gente maravilhoso. Deus fez a gente precioso. Deus fez a gente de uma forma extraordinária. Você é uma obra de arte das mãos de Deus. Deus, quando Ele te fez, desde o ventre da sua mãe, Ele se preocupou com os mínimos detalhes para que você fosse uma obra perfeita, uma obra maravilhosa. E eu acho que quando a gente pensa nesse salmo e a gente fala sobre ele, a gente precisa lembrar que Deus, ele foi assombrosamente maravilhoso quando ele planejou você, quando ele arquitetou você, quando ele projetou você. Tem muitas pessoas que, às vezes, por causa das circunstâncias, por causa das adversidades, elas no sofrimento, no meio da dor, no meio da luta, elas acabam olhando pelo prisma errado, pela ótica errada, achando que ela está sofrendo demais, que ela está passando por luta demais, mas eu digo para você, em nome de Jesus, você é precioso, você é preciosa, você é amado de Deus, você é amada de Deus, Deus te ama e você é uma obra-prima, né? Tem uma canção até que diz, aos olhos do Pai. Vocês lembram? Eu queria... Tá aberto aqui? Cadê o Edu? Tá aberto aqui? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó. Eu queria cantar uma canção antiga. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém.
tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia neste seu complexo e feio, dizendo mais vezes que não é ninguém. Diga para essa pessoa: eu venho falar do valor que você tem. Olha para outro irmão e diz: eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Por quê? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Bota a mão na pessoa que está do seu lado, diga: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Procura uma outra pessoa e diga: você tem valor. O Espírito Santo se move em você. A última vez: você tem valor. O Espírito Santo, Ele se move em você. Aleluia. Aleluia. Você tem valor. O Espírito de Deus se move na sua vida. aleluia. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu creio. É muito precioso e essa canção ela reflete um pouquinho daquilo que nós vamos compartilhar hoje. Você tem valor. Aleluia. O seu valor, ele ultrapassa quem você é. Ele ultrapassa o que você faz, o que você tem. Muitas pessoas, elas vivem nesse mundo e elas desfrutam desse mundo como a realidade definitiva delas. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Você não é daqui. Você é peregrino nessa terra. Nosso destino é o céu, é morar com Deus, é a glória. E quando a gente está passando por essa terra, por este ambiente que nós somos peregrinos aqui, o mundo, ele vai te medir por algumas coisas. Pelo que você tem, pelo que você faz e pelo que você oferece. O mundo sempre vai te medir pelo que você faz, pelo que você tem e pelo que você oferece. Como assim, pastor? Do que você está falando? Se você tem dinheiro, você tem uma conta bancária diferenciada, né? Eu lembro que há um tempo atrás a gente foi ao banco. Você lembra desse dia, meu amor, para pegar o empréstimo? Eu falei para ela assim: amor, vou pegar um empréstimo. Eu preciso de R$1 milhão para comprar um terreno lá na pista para a gente abrir uma igreja lá na frente, lá em Marambaia. E aí eu cheguei no banco e o gerente olhou para mim e disse assim: mas a sua conta é uma conta comum? Eu disse: mas eu preciso de uma conta sobrenatural? É porque o mundo vai te medir pelo que você tem. Eu lembro que algum tempo atrás, o diácono Joami, todos conhecem, a maioria conhece o diácono Joami, ele chegou com uma roupa bem simples em uma loja de sapatos ali em Alcântara, e ele estava procurando um sapato para ele. E quando ele chegou na loja com uma roupa bem simples, ele falou que entrou na loja e ninguém deu atenção para ele. E ele chamou o vendedor meio que deu descaso para ele. E ele ficou um pouco chateado com aquela situação e foi embora. Mas só que ele estava mesmo precisando de sapato e ele sabia que naquela loja tinha um bom preço. E aí ele foi para um cliente dele, que ele trabalha vendendo colchões muito... como que eu posso dizer? Tecnológico. Tecnologia. Né? Tecnologia. Com aquele negócio de infravermelho, massagem, não sei o quê. Tudo cheio de gueri-gueri o colchão dele. E aí, para ele apresentar o colchão, ele foi de terno, gravata, camisa social, tudo bem
perequetado. Ele foi nessa mesma loja e quando ele chegou perto, nem tinha entrado ainda, as pessoas cercaram ele, foram lá para poder falar com ele, procurar ele para querer vender um sapato para ele, porque ele parecia ser uma pessoa que tinha posses. Porque as pessoas medem você pelo que você tem. As pessoas medem você pelo que você faz. Né? Ah, o que você faz? Ah, eu sou engraxate. Eu acho que nem tem mais engraxate, tem? Vamos falar de profissões que já não existem mais. Engraxate, lapidador. Alguém sabe o que é lapidador? Acho que lapidador é mais antigo que engraxate. Aquelas pessoas que faziam o relógio, o vidro do relógio. Meu pai era lapidador. Acabou a profissão, não existe mais. As pessoas pouco compram relógio agora, né? E a gente, às vezes, é medido pelo que a gente faz. O que você é? Eu sou médico. Caramba! O que você faz? Eu sou advogado. O que você faz? Sou pedreiro. As pessoas medem pelo que você faz, pelo que você tem, e mede pelo que você oferece. Porque... Deixa quieto. Mas as pessoas precisam entender que o reino de Deus, ele não é pautado pelos valores da terra. Eu me lembro da ocasião em que o profeta Samuel, chegou na casa de Jessé, procurando um novo rei para Israel, porque Deus tinha rejeitado a Saul. E a primeira coisa que Deus fala para Samuel é: não se importe com a aparência. Porque quando o Jessé começou a trazer os filhos, só tinha filho marombeiro. Só cara alto, forte, bonito, pronto para a guerra. Inclusive, os 3 mais velhos, eles tinham sido alistados no exército de Israel. Eles até foram para o fronte de batalha depois. Mas Deus disse: não é esse, não é esse, não é esse. E quando Jessé apresentou todos os filhos que ele achava que poderiam um dia ser rei, Samuel faz a pergunta crítica. Não tem mais nenhum filho, porque nenhum desses é o novo rei de Israel. Mas Deus disse que é nessa casa. Assim, tem um aí. Mas Davi. Quem é o Davi? É Davi, não precisa chamar ele não, chama ele. E aí quando chega Davi, o menino baixinho, de aparência bela, né? A Bíblia diz que ele era ruivo e belo, era bonito. Ele fala assim: rapaz, esse garoto não é para guerra não, ele não serve para ser rei não. Mas eu disse: é ele. Porque os valores de Deus não estão nas coisas que a gente põe o valor. Eu lembro da história de Gideão, quando Deus chama Gideão para poder entrar em guerra contra os midianitas estavam assolando o povo de Israel, já tinha sitiado, e tudo que os israelitas faziam, os midianitas iam lá e destruíam. Então, Gideão estava dentro de um lagar, dentro de uma cisterna, malhando o trigo, e Deus chama ele e diz assim: eu quero que você enfrente os midianitas. Ele: quem, eu? Tu sim, eu não. Então quem foi? Foi quase isso. Porque ele disse: eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da tribo, e a minha tribo é a menor de Israel. Eu sou o menor do menor do menor. E Deus disse: é tu mesmo, cara. Se sou eu, aí faz prova com Deus, né? Porque Gideão não conseguia ver o valor que ele tinha, mas Deus enxergava ele melhor do que ele mesmo se via. Deus enxergava Davi melhor do que Davi se via. Deus olhava para Abraão melhor do que ele se enxergava. Deus olhava para Moisés melhor do que ele se via. Então, se você chegou hoje com uma autoimagem a si mesmo, eu quero dizer para você: não se olhe como você se olha, procura buscar da parte de Deus como Deus te vê. E aí a gente começa a falar sobre essa obra maravilhosa que Deus fez. Você é uma obra-prima da parte de Deus, algo maravilhoso da parte de Deus. Você tem valor, porque o Espírito Santo habita em você. E eu acho interessante que quando a gente fala do Espírito Santo habitando em nós, existe um texto que fala sobre o reino de Deus como uma pérola. E eu quero compartilhar com vocês. Agora sim a gente entra na mensagem. E diz assim, Mateus capítulo 13.
Eu vou ler 2 versículos, 45 e 46. Diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Você pode dizer isso, boas pérolas? Boas pérolas. E ele diz, quando encontrou uma de grande valor, ele foi, vendeu o carro, a casa, ele vendeu o quê? Tudo o que tinha. Ele abandonou todas as coisas, nada disso é mais importante ou mais valioso do que essa pérola. Ele achou uma pérola de grande valor. E esse é o reino de Deus, uma pérola de grande valor, que a gente abandona todas as coisas por causa do reino de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus. O vício não tem valor mais, a pornografia, o adultério, os pecados, eles não têm mais valor, porque eu encontrei uma pérola preciosa, mais preciosa que todas essas coisas. E eu abandono o que for preciso para que eu possa ter a presença de Deus. E ele comprou aquela pérola. Agora, se eu puder dizer que você é a pérola que Deus comprou com alto preço, o preço de sangue do Senhor, o preço do sangue do Cordeiro. Amém. Eu posso dizer que você é essa pérola que Deus entregou o seu tudo, o seu único filho, o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Mas o que Deus viu em você? O que foi que Deus viu em mim? E eu fiquei me perguntando isso por alguns minutos e não tendo satisfeito com o silêncio de Deus e com o silêncio dos meus pensamentos, eu fui procurar textos bíblicos que pudessem me dar uma base do que é que Deus vê de importante em mim, o que é que faz Deus me amar, o que é que eu tenho para oferecer, qual é o valor da minha vida que Deus possa olhar e dizer assim, eu te quero. Você é a melhor morada que eu gostaria de estar, o melhor lugar. Porque pensa, Deus é todo poderoso, não é? Ele é o criador do céu, da terra, do universo. Esse 3 Atlas que passou perto da terra aí, virou a curva e foi embora, não era o melhor lugar para Deus morar. O Sol é muito maior do que o planeta Terra e quente, e Deus poderia morar lá. Deus poderia morar em uma galáxia inteira, mas Ele decidiu morar em você. Você é a casa favorita de Deus. A casa que Deus escolheu. Eu não sei você, mas eu moro em Marambaia, e eu e minha esposa, a gente não tinha casa. A gente morava do lado da casa do Léo e a gente sofreu uma tentativa de assalto e por causa dessa tentativa de assalto no nosso carro, a gente decidiu morar na casa da minha sogra. Não, gente. Graças a Deus, ela se converteu, aleluia. É uma bênção. Fomos morar na casa da minha sogra. E a gente foi, e a gente morando lá, a gente passou praticamente 3 anos, né, morando com a minha sogra, até o dia que veio a pandemia, e ela passou a ficar em casa. Aí a convivência, não minha, mas de Letícia com ela, elas começaram, né, como diz Eduardo da Beyblade, da faísca. E aí a gente decidiu que ia morar no gabinete da igreja, porque a gente não queria estar naquele ambiente, né, de briga e tal, aquela coisa toda. E passando 1 mês na igreja, a gente começou a levantar um clamor diante de Deus. E foram 30 dias de oração. Deus, dá um lugar para a gente morar. Eu preciso de uma casa, eu quero uma casa. E aí a gente começava a se colocar, Senhor, qualquer casa, mas se for naquele condomínio, eu prefiro. Não é? E quando Deus respondeu, a resposta foi aonde? Naquele condomínio. E a gente conseguiu a casa, e eu lembro que Letícia falava assim, eu sonho em morar nesse condomínio. Eu me vejo envelhecendo nesse condomínio. Eu falei assim, e a gente conseguiu comprar lá. Eu não sei onde você gostaria de morar.
Pode ser que você esteja morando na sua casa favorita, mas pode ser que você não goste tanto da sua casa, você queria uma casa maior. Ou talvez você esteja uma casa muito grande, você queria uma casa menor. Talvez você esteja morando numa casa, você gostaria de estar morando num apartamento. Talvez você esteja num apartamento, gostaria de estar morando numa casa, mas você tem uma casa favorita e Deus escolheu você como essa casa favorita. Aleluia. E Ele decidiu morar em nós. E o que Deus viu de bom em mim? Ele próprio, a sua imagem, a sua semelhança, servindo de morada para Ele. Esse é o meu maior valor. E um dia eu estava em uma crise espiritual, né? Eu já levei o Robson lá no meu cantinho de oração e eu decidi pastorear a igreja de Marambaia ali, naquele lugar, eu tomei essa decisão ali. E eu, nessa crise existencial, Senhor, vou para Curitiba, fico no Rio de Janeiro, o que eu faço da minha vida? Me dá uma orientação. E eu digo para você, irmão, em nome de Jesus, se você quiser saber qual é a vontade de Deus, ore. Mas se você quiser fazer a sua vontade, não ora não. Porque se você não orar, Deus não fala nada. Mas se você orar, Deus fala. Aí quando Deus fala, nem sempre a vontade de Deus alinha com a minha. Então eu falo sempre, Senhor, muda a minha vontade para alinhar com a sua. Muda a minha vontade. E aí Deus falou assim, você vai para Marambaia, você vai pastorear essa igreja em Marambaia. Sabe que é um desafio. E aí eu falei assim, Senhor, então eu quero fazer um voto de te dar o que eu tenho de mais precioso. E eu fiquei pensando, o que eu tenho de mais precioso? Na época eu tinha um carro, não tinha casa, eu tinha poucas coisas. E eu falei assim, Senhor, o que eu posso te dar? Porque quando a gente dá algo para alguém, o que diz se essa pessoa gostou ou não gostou daquilo que a gente deu? Se ela está usando ou não. Não é assim? Se você dá algo para alguém e essa pessoa não usa, significa que ela não gostou. Por exemplo, a Letícia está usando essa linda calça. Você é linda, amor, mas está mais exuberante hoje com essa calça. Ela ganhou da mãe dela, né? Da minha sogra. O fato dela estar usando essa calça significa que ela gostou. Então eu falei, Senhor, o que eu posso te dar que você goste e que você vá usar? E Deus falou assim, a sua própria vida, porque eu dei a minha por você. E aí eu fui e decidi, Senhor, agora eu te entrego a minha vida. Faz, usa, pode usar. E desde aquele dia eu percebi que o que Deus viu de bom em mim era Ele próprio se manifestando em mim, fazendo com que os meus traumas, as minhas dores, as minhas lutas, as minhas tribulações, as minhas próprias guerras se tornassem algo melhor. Então a nossa capacidade de transformar tudo em nós em algo melhor é exatamente a essência de Deus, que traz do caos a ordem. Percebe que as coisas tendem a ir para o caos. Se você morder uma maçã e deixar ela em cima da sua pia, da cozinha, uma semana, o que vai acontecer com aquela maçã? Ela tende a ir ao caos, ela vai apodrecer. E tudo na vida tende a ir ao caos. Mas Deus, ele tem a capacidade de tornar do nada tudo. E disse Deus, haja luz onde não havia nada. E disse Deus, haja firmamento onde não existia nada. E Deus disse, haja, e passou a haver, passou a existir. Deus é especialista em transformar caos em algo. E Deus usa as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas guerras para fazer algo que nos deixa uma pessoa melhor do que antes da gente ter passado por essa luta. Você já passou por alguma luta e te deixou mais forte? Te deixou mais sábio? Te deixou mais forte, fortalecido? E é exatamente essa a essência da pérola. Você sabia? A pérola, na verdade, ela é o resultado de uma agressão. Para quem não sabe, a pérola, ela surge a partir de uma substância chamada nácar. Fala comigo uma vez, nácar. Fala mais uma vez, bem mais forte, nácar.
nácar. Decora isso, porque isso daqui vai ficar na sua mente para sempre. Em nome de Jesus, depois que você ouviu essa mensagem, você não tem como desver ela mais. É impossível esquecer essa mensagem. Nácar. Para quem não sabe, o nácar, ele envolve um agressor dentro da pérola. As pessoas dizem que as pérolas são feitas com grãos de areia que entram na ostra. Mas isso não é de todo verdade. Também. Mas a maioria das vezes não é. Por quê? Porque a ostra, geralmente, ela fica em lugar alagado. O lugar que ela está submersa. Ela já está debaixo d'água. Então, constantemente está entrando grãos de areia dentro da ostra. E ela tem a capacidade de expelir esses grãos de areia. A maioria deles é 1 em 5 milhões, aproximadamente, a pesquisa que eu fiz. Na natureza, tá? Não em fazenda, que tem fazenda de ostra também, tá? Se você não sabe, existe fazenda de ostra. Mas na natureza, a maioria das vezes que surge uma pérola é um agressor, por exemplo, um inseto que cai, um pedaço de concha que cai, alguma coisa que fica lá irritando a pérola, que fica agredindo a pérola, que fica machucando ela. E quem não sabe o que é o nácar, você já percebeu que tanto a ostra quanto marisco e muitos outros dessa espécie, ele fica com uma parte toda coloridinha por dentro da concha? Aquilo ali é o nácar. Né? Ele tem uma coisa chamada iridescência. Ele recebe a luz e ele espelha a luz em todas as cores. Então, é uma coisa que ele consegue multiplicar a luz em cores diferentes. Isso fica onde? Dentro da ostra. E esse nácar envolve esse agressor. Vamos pensar num pedacinho de concha, que é o mais comum. Ele envolve esse pedacinho de concha. E aí ele envolve de novo. E ele envolve de novo. E camada após camada de nácar. Vai começar a surgir uma camada em volta dele mais espessa. E à medida que o tempo vai passando, vai surgindo a pérola. Vai surgindo uma bolinha dentro dela que tem as mesmas características do nácar. A pérola sempre vai ser brilhosa, sempre vai ser iridescente. Ela vai ter aquela característica. Eu não sei se você está entendendo, mas se você não está entendendo, eu quero dizer para você que os nossos maiores valores não estão no que entra em nós. As pessoas, eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo já aconteceu das pessoas falarem que eu não ia dar certo. Já falaram que eu não conseguiria tocar teclado, que eu não era bom o suficiente. E para a glória de Deus eu toquei hoje aqui, aleluia. Fui músico profissional um tempo. Disseram que eu não conseguiria. Com todo amor e carinho, nos meus primeiros 6 meses de ministério, quando eu assumi a igreja como pastor, nos primeiros 6 meses eu recebi uma visita de um pastor que disse assim para mim: olha, arruma um emprego, vai cuidar da sua mãe, porque essa igreja vai falir nos próximos 6 meses. Para a glória de Deus, fazem 13 anos isso, e estamos abrindo aqui em Maria Paula, que está dando certo, crescendo. Não é? Só o começo. Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém já liberou uma palavra para você, alguma coisa assim, te ofendeu, disse que você não era algo precioso? Já te deram apelidos? Eu, quando era muito pequeno, né, Léo lembra disso daí, eles me chamavam de pó de vira-tripa. Eu era dessa finura assim, ó. Não é? Barriga para dentro. Hoje decidi, depois de muito investimento, fazer o contrário. Sabe, às vezes a gente não tem controle daquilo que entra, daquilo que as pessoas fazem, das traições que nos fazem, das coisas que nos fazem, mas nós fazemos brilhar a partir daquilo que entra.
disseram que eu não ia conseguir tocar teclado. O que eu faço? Eu recebo o nácar, que é o Espírito Santo profetizando aqui, que ele habita em nós, ele é a luz, e ele tem a capacidade de redirigir todas as cores, e ele envolve essas minhas dores, essas minhas lutas, essa minha agressão, e ele vai tornando isso em algo melhor, e aí eu vou me esforço, dou o meu melhor, com a ajuda do Espírito Santo, me torno um tecladista. Disseram que eu não ia conseguir pastorear a igreja, e aí eu pego essa conchinha que entrou dentro de mim e fica me machucando, me martelando, e eu vou envolvendo com o Espírito Santo, com o nácar, com o brilho do Senhor, eu começo a envolver essas coisas, e para a glória de Deus já se vão 13 anos e crescendo para a glória de Deus. Então não tem a ver com aquilo que fazem, com aquilo que a gente recebeu de fora, mas tem a ver com aquilo que a gente faz quando a gente recebe essa palavra, quando a gente recebe essa situação, quando a gente recebe essa diversidade. E se eu puder, com todo amor e carinho dizer, tem muitas pessoas que se definem por causa da circunstância. Deus não olha para a circunstância, Deus vê o seu real valor. Então não é o que entra dentro de você que te define. Não é o seu passado, não é a sua história, existe um destino e um novo nome para você. A palavra de Deus diz que você vai receber até um nome novo lá no céu, na eternidade. Eu estava falando esses dias lá na igreja que eu espero que meu nome seja diferente, que não seja um nome de velho, que eu acho meu nome de velho, né? Nelson. Eu lembro que quando eu era adolescente, falava, qual é seu nome, Nelson? Eles pensavam que era um velho. Queria chegar lá no céu, qual é o seu novo nome? Herbert Richard. Não é muito mais legal? Vou receber um novo nome, eu não sei. Mas podia ser um nome mais maneiro, né? Versão brasileira. Poxa, muito legal. Muito mais legal. E assim, quando você pensa que você está transformando tudo aquilo que você recebe, todas as palavras malditas, todas as palavras de maldição, quando você recebe todas as situações, as traições, as perdas, parece que tem pessoas que a gente perde o chão junto. Eu não sei se você já perdeu alguém nesse nível, de você achar que, poxa, foi quando eu perdi a minha avó. Eu era o tiquililim da vovó. Tá aqui o Léo que não deixa eu mentir. E os últimos meses de vida ela morava lá na minha casa com a minha mãe e tal. E ela teve Alzheimer e ela esqueceu de todas as pessoas, inclusive da minha mãe, dos netos, das irmãs, de todo mundo. Ela esqueceu de todo mundo. Mas do tiquililim ela não esqueceu. E quando ela morreu, sabe, parecia que uma parte de mim tinha ido embora, muita tristeza. Eu ainda me emociono, às vezes eu tenho saudade. Só que a gente precisa entender que essas situações que acontecem não são para nos destruir, não são para nos definir, não são para causar o caos em mim, mas para que eu me torne uma pessoa melhor quando eu sair desse luto, quando eu sair dessa tribulação. E quando eu tiver com essa pérola dentro de mim, querido, eu preciso que você saiba que a pérola ela não tem valor nenhum dentro da ostra. A pérola dentro da ostra ela não tem valor nenhum, ela não vale para nada. Ela só tem valor quando ela é sacada de dentro da ostra e exibida. E talvez você esteja pensando assim, pastor, para que serve a pérola? E essa foi a mesma resposta que eu dou para você a respeito de quando Deus olha para mim. Qual é o valor que eu tenho? O que muda em Deus quando Ele me recebe? O que muda em Deus quando você e eu decidimos entregar a nossa vida para Jesus? Porque você lembra que o mundo, ele nos define pelo que a gente tem, pelo que a gente faz e pelo que a gente oferece? O que a gente pode oferecer para Deus? O que a pérola serve para as pessoas? Ela mata a fome das pessoas? Não. Ela serve para construção? Não. Ela serve como uma arma poderosa? Também não. Ela não tem valor nenhum.
naturalmente falando, a não ser a sua beleza. E esse é o valor da pérola. Porque ela não serve para nada. Não muda a vida de ninguém ter uma pérola no seu colar, no seu brinco, no seu cofre. Não muda a vida de quem a possui. Deu para entender? Mas ela tem valor para quem dá valor. E a mensagem do Evangelho é essa, de alguém que recebeu como uma pérola. E ele vende tudo e abre mão, porque encontrou naquela pérola grande valor. Só que o mundo não dá valor para essa pérola que é o reino de Deus. Não dá valor para a eternidade, não dá valor para a remissão dos pecados, não dá valor para esse tipo de coisa. E está tudo bem. A minha missão é continuar semeando, é continuar evangelizando, é não deixar de semear na vida de quem for. Agora, pastor, para que então que eu vou me tornar uma pessoa melhor? Para que eu vou vencer as minhas lutas? Para que eu vou vencer os meus traumas? Para que eu vou vencer essas crises, essas desesperanças, esses desamores, dissabores? Para que, como uma boa ostra, eu possa embelezar a vida de um outro alguém com testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Aquela pérola é a história contada do sofrimento daquela ostra. E ela embeleza a vida de uma outra pessoa. Tem coisas que você viveu que vão servir de testemunho para que outras vidas que estão passando por uma situação semelhante possam ser edificadas. Lá em Marambaia nós temos um grupo de vida que um homem, ele era bêbado, drogado, viciado e tinha uma vida muito torta. E aí ele encontrou com Jesus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e Deus foi transformando a vida dele, o nácar foi tocando nessas áreas da vida dele, ele foi liberto das drogas, foi liberto do álcool, foi sendo, a cada dia mais, essa história foi sendo envolvida com o Espírito Santo. E aí o que aconteceu agora? Ele começou a evangelizar pessoas que estavam naquela mesma situação de droga e de bebida. E aí ele encontrou um homem que eu tenho anos de idade e nunca tinha visto esse homem sóbrio, nunca, em toda a minha vida. E eu estou em Marambaia há quase 30 e poucos anos e eu nunca tinha visto aquele homem sóbrio. Ele ficava lá naquela esquina todos os dias. E esse homem que tinha esse passado pegou essa pérola e ofereceu para aquele cara que vivia na esquina. E ele começou a ir no grupo de vida despretensioso, ele não queria saber de Jesus, ele estava curtindo viver do jeito que ele vivia, até um dia que ele passou mal, ficou desorientado. E aí ele falou assim, rapaz, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E lembrou daquele irmão da célula. E aí ele foi no jantar do Natanael. Ele entregou a vida para Jesus. Foi no jantar que ele entregou a vida para Jesus? Do Marcos. Foi antes? Foi depois, então. Ele foi no jantar, presta bem atenção, no jantar dos Natanaéis e não entregou a vida a Jesus. Mas ele falou assim, eu quero um grupo de evangelismo na minha casa, um GE. E lá na casa dele, no GE, ele entregou a vida para Jesus. E as pessoas que estavam começando aquele GE, grupo de evangelismo, amém? Eles começaram a ganhar as pessoas. E esse cara vivia na esquina porque ele ficava no bar. Ele ficava no bar. E agora os amigos do bar saíram do bar e estão indo para o grupo de vida. Sabe qual é o nome do grupo de vida? Barnabé. Forte. Profético. É brabo. Você está entendendo? Os caras que estavam no bar agora estão como filhos do Espírito Santo. Barnabé. E eu louvo a Deus por causa disso. Sabe por quê? Porque agora ele entregou as pérolas da sua dor para outra pessoa. E essa pessoa agora está mudando a sua vida, testemunhando aquilo que Deus está fazendo. Inclusive, ele se batizou nesse último batismo agora, né, o Marcos? Ele se batizou nesse último batismo. Só que aí eu fiquei pensando, e quem não quer? Sabia que tem gente que não quer o evangelho mesmo? Não quer.
só não quer. Olha só o que Jesus fala. Não é o pastor Nelson, tá? Quem que está falando? Jesus. Quem que está falando? Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 6, diz assim: não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não as pisem com os pés, e aquelas, voltando-se, não estraçalhem vocês. Já aconteceu com você de dar um conselho para essa pessoa, a pessoa, ao invés de aceitar o conselho que você deu, ela ficou furiosa com você? Não, né? Graças a Deus. Já aconteceu de alguém debochar da sua fé? Rir, desdenhar, desprezar? Esses são os porcos. Jesus está dizendo para a gente não gastar energia com eles. Invista em quem quer. Entregue aquilo que é precioso para quem dá valor. Quando você vai decidir namorar com alguém ou se casar com alguém, você vai encontrar alguém que te dá valor ou alguém que te despreza? Por que a gente, às vezes, dá valor para alguém que não quer? Por que a gente investe em relacionamentos tóxicos? E eu não estou dizendo que as pessoas são os porcos. Presta bem atenção. As atitudes de porcos, amém? Porque Deus ama as pessoas, elas são a casa favorita. Nós somos amados de Deus. Mas as atitudes que ela tem, classificam ela como porcos. As atitudes dela classificam elas como ovelhas. As atitudes dela classificam ela como lobos. É isso que a palavra de Deus diz, amém? Então, vai ter pessoas que são preciosas de Deus, amadas por Deus, que Deus quer que elas vão para o céu, mas elas têm atitudes de porcos e eu não posso desperdiçar minha energia com essas pessoas. Então, como eu faço, pastor? Mas eu não quero que essa pessoa se perca. Esteja a um braço de distância. Estende a mão para cá, Robson. Se você quiser, eu estou aqui. Mas tem gente que não quer, encolhe o braço. E eu vou estar sempre aqui, a um braço de distância. Se você quiser, você alcança. Sempre esteja, para quem está tendo atitudes de porcos, esteja a um braço de distância, não gaste energia. Por quê? Porque a gente precisa investir o nosso tempo com Deus. E o que não significa, pode passar um aí para mim, o que não significa entregar pérolas porcos? Eita, deixa eu passar mais um aqui, travou. Pode passar. Não é sobre ser elitista ou desprezar pessoas. Não é para você se elitizar e dizer essa pessoa eu evangelizo, essa daqui eu não evangelizo, essa daqui é porco, essa daqui é leitão. Não é para a gente classificar, você não tem direito de julgar ninguém. Não é para a gente querer balizar, é para você não desperdiçar as pérolas que Deus te deu, o valor daquilo que Deus te deu. Às vezes você vai estar gastando a sua vida por uma pessoa que não quer. Gente, ela não quer. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Quem quiser e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele. Se você não quiser, Deus não vai arrombar a porta. Ele não é do bope. Pá! Tá, tá, tá. Outra característica que não é, pode passar, é não nunca ajudar ou nunca falar de Deus. Você precisa falar de Deus para todos. Você lembra da parábola do semeador? O semeador saiu a semear. E ele jogou na beira do caminho, na terra rochosa, na terra que tinha espinho, na terra arada. Isso! Jogou em todo tipo de terra. Ele não parou de semear. Nós não vamos parar de semear, amém? Amém. Agora, a gente vai gastar nossa energia no arado. Não na beira do caminho. A gente vai gastar nossa energia no arado. Não na terra pedregosa. Não no meio dos espinhos. Deu para entender? Estamos juntos ainda? E ele continua. Agora, então a gente precisa entender que é dar o que é precioso a quem tem ouvidos para ouvir. Não é isso que o João fala em Apocalipse muitas e muitas vezes? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a... Não é para o mundo, não é para os porcos, o que o Espírito tem a dizer para a igreja.
Ah, pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente não pode gastar energia tentando convencer na força do braço. Porque a gente não consegue convencer ninguém na força do braço. Se a pessoa não valorizar, se ela não estiver apaixonada por Jesus, se ela não quiser nada com Deus, meu irmão, você só vai gastar sua energia à toa. Eu sempre brinco com algumas coisas muito sérias. Eu vou falar de uma coisa muito séria aqui, mas é verdade. Você nunca vai me ver falar sobre doutrina humana. Por exemplo, eu acho saudável para as irmãs e para os irmãos se vestirem com modéstia. Vestir uma roupa que glorifique a Deus. Eu nunca vou falar de alguém que está vestindo uma roupa que não glorifica a Deus. Hoje eu estava vindo com o Tiago do carro, ele falou que ele está na academia agora e que tem algumas pessoas que vão para a academia querendo desafiar a santidade dos crentes. Não, né? Graças a Deus você nunca passou por isso. Mas às vezes as pessoas saem daquele ambiente de academia e acham que está vivendo na academia, por onde passa. Né? Vai no mercado com aquela roupa, às vezes pior. Vem na igreja. Eu lembro de um culto que a gente estava fazendo lá em Marambaia, que eu tive de pedir a diaconisa. Falei assim, vem cá, Aline, né? Eu chamei a Aline, vem cá. Por favor, bota um pano na perna daquela irmã ali, porque ela veio atribulada. O decote dela começava lá em Gênesis. Chegava aqui, ó, pertinho de Filemão. Quase que deu para ver o Apocalipse. Ela deu umas 2 cruzadas de perna e eu percebi que ela não tinha nada por baixo. Falei assim, Aline, por favor, em nome de Jesus, para não atribular com dardo inflamado do maligno aqui, ajuda. Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Mas você nunca vai me ver pregar sobre isso. Por quê? Porque se não é o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo, quem sou eu para te convencer desse tipo de coisa? Se não é o Espírito Santo, você sair da sua casa e dizer, Espírito Santo, eu estou bem vestido para andar contigo hoje. Quem sou eu para ditar o que você deve ou não deve vestir? Se você não tiver a coragem de perguntar para o Espírito Santo, eu estou bem vestido para andar contigo na igreja, eu estou bem vestido para andar contigo na rua, estou bem vestido para... Cara, tem gente que vai no tribunal mais bem vestido do que vem na igreja. E você está diante de um juiz no tribunal e aqui está diante do Rei da Glória, do Todo-Poderoso, Deus eterno. Eu não estou falando de doutrina humana, presta bem atenção, eu não falo disso. Mas a gente não deve forçar. Não, você tem que vestir assim. Você tem que vestir assado. Você tem que fazer assim. Você tem que fazer assado. Não, isso não funciona. Nunca funcionou. Pelo contrário, as pessoas se vestem assim na igreja e quando sai, faz o que quer. Pelo menos aqui você vai viver de verdade. Quem você é na sua casa, você pode ser aqui em qualquer lugar. Que não vai ser eu que vou ditar o que você deve ou não deve vestir. Mas a gente tem que valorizar aquilo que Deus está falando com a gente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo vai estar trabalhando em você. Então vai ter gente que vai atacar você por tudo que você oferece de bom. Você deu o seu melhor, você aconselhou, você serviu, você ofereceu. Né? E eu digo para você, quem é líder de grupo de vida, tem líder de grupo de vida aqui, não tem? Eita glória! Tem auxiliar de grupo de vida? Meu Deus, você que está se envolvendo com a obra, aprenda a lidar com ingratidão. Porque a gente dá, a gente oferece, a gente serve, a gente faz, e depois a gente ainda sai como ruim. Né, até o ano passado eu estava pagando uma dívida de 25 mil que eu peguei empréstimo no banco para abrir um negócio, porque eu queria ajudar uma pessoa que estava desempregada. A gente montou um restaurante para ajudar. E aí depois a pessoa abandonou o restaurante e a gente ficou pagando empréstimo. É servir, é dar, mas está pronto para entender que nem todo mundo vai ser grato. Então, na real, não entregar a pérola aos porcos, às vezes, não é falta de amor. Às vezes é vigilância.
Às vezes, quando você olha, na real, você está entregando pérolas às pessoas que vão te ferir depois, que vão te machucar depois. E eu conheço uma história que é muito boa para ilustrar esse tipo de coisa. Diz que tinha um velho sábio e um jovem na beira do rio indo pescar. E tinha um escorpião que estava se afogando na beira do rio. E o jovem olhou e disse para o mestre, para o sábio, disse assim: olha, o escorpião vai se afogar. Aí o velho sábio disse: então salva ele, você não é bom? Eu sou bom. E toda vez que ele ia se aproximar do escorpião, para salvar o escorpião ia, picava ele. E ele disse assim: ai, mas ele me picou. Aí ele disse assim: mas você é bom? Sou bom, então salva ele. Aí ele ia, tentava de novo: ah, mas ele me picou. Aí ele diz assim: mas é da natureza dele ser mal. Então o que eu faço? Então o velho sábio foi e pegou uma folha. Pegou o escorpião, tirou com a folha. E disse: é da natureza dele te agredir, mas é da sua natureza fazer o bem. A gente só precisa saber as ferramentas certas para servir aquelas pessoas que querem te ferir, mas elas não podem te ferir, porque você não vai estar entregando pérolas porcos. Glória a Deus. É um ato não é falta de amor. Às vezes é falta de discernimento. E outra coisa, é sabedoria, é guardar essa pérola para quem vai dar verdadeiro valor. É guardar, isso que eu falo às vezes para os jovens, para as meninas e para os rapazes. Gente, a virgindade de vocês é um presente que Deus deu para o seu marido, para a sua esposa. Eu sei que é muito bom, é uma delícia, mas isso é para o casamento. Casamento é uma bênção, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia, glória, 3 vezes glória. É uma bênção ser casado. É tão bom ser casado que gente solteira quer fazer coisa de gente casada. Aleluia. Mas tem gente casada que parou de fazer porque, eu não sei. Eu digo para você, vigia na terra, Deus te deu esse presente, usa bastante. Não é quando você gosta de um presente, você não usa bastante? Deus deu o presente do casamento para consumação, aleluia, da glória. Não deixe que o diabo alcance vantagem no seu casamento porque você não está dando valor para esse presente que Deus te deu. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que se você tiver de se afastar do seu marido ou da sua esposa, que seja para orar por um pouco tempo, para que o inferno, para que o diabo não tente nenhum nem outro. Então, aqui é você, às vezes, entregar o seu tesouro, o seu melhor, para quem quer dar valor. E aí o rapazinho chega para a menina e fala: olha, eu quero uma prova de amor. Aí ela diz assim para ele: diz, o que você quer de prova de amor? Aí ele diz assim: eu quero que você durma comigo. Ela falou assim: eu também quero uma prova de amor. Aí ele: qual prova que você quer? Uma aliança no dedo esquerdo. É uma prova de amor e outra prova de amor. E os dois vão ter o que querem, desde que os dois deem a prova de amor. Amém ou não amém? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor. Entregar a sua vida a Deus, devolver a Ele aquilo que Ele te deu, entregar as suas decisões, as suas lutas, as suas tribulações para que o Espírito Santo possa envolver e que essa situação se torne uma pérola preciosa para que você possa servir outras pessoas naquela mesma situação. Eu não sei se você já percebeu, mas se você não percebeu, na igreja aqui de Maria Paula tem a mesma característica de Marambaia. Nós recebemos muitas pessoas feridas. E algumas delas saem feridas, às vezes com ministério de outras igrejas feridas. Às vezes pessoas desigrejadas. Tiago até brinca comigo e fala assim: pastor, você é pastor de pastores. Eu falo assim: meu Deus, misericórdia. Eu vejo muitas pessoas que estavam feridas da alma e elas vêm e começam a caminhar e elas percebem a leveza da mensagem do evangelho, da mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é pesada, ela é leve porque Jesus te ama.
ela não tem um livro de regras que você não pode, não é nada disso. Pelo contrário, é um livro de liberdade, onde eu tenho acesso a fazer todas as coisas. E eu deliberadamente, tendo acesso a fazer todas as coisas, não faço por amor. Eu tenho liberdade. A pessoa que diz, não, eu não vou para a igreja porque lá eu não posso beber, não posso fumar, não posso me drogar. Na verdade, essa pessoa é escrava da bebida, ela é escrava do álcool, ela é escrava do cigarro, porque se você disser para ela parar, ela não consegue. Ela é escrava, eu sou livre. Posso beber e não bebo, posso fumar e não fumo. Porque o meu amor por Deus é maior do que todas essas coisas. É uma pérola preciosa que eu abri mão de tudo isso para ter esse reino de Deus. Eu não estou dizendo que muitas pessoas falam assim, Deus proíbe as coisas. Deus não proíbe as coisas. Deus me dá proteção no meio das coisas. Eu tenho uma filha de 5 anos, 6 anos e uma de 11. A de 11 anos já está lavando louça. Eu falei para a Letícia que a gente fez um investimento há 11 anos atrás, que agora está dando certo uma lava-louça. Mas a de 6 anos, ela já começa a olhar para a mais velha lavando a louça e começa a querer também. Mas só que a gente não deixa ela lavar a faca. Por quê? Porque é perigoso. Ela ainda não tem a habilidade. Eu estou dizendo para ela que ela não pode desfrutar da bênção que é, o benefício que é as facas. Não, não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que não é o momento ainda. E muitas vezes nós na igreja pensamos, Deus proíbe as coisas. Deus estava dizendo para Adão e para Eva, não coma do fruto, porque senão você vai morrer. É uma faca perigosa brincar com isso. Você pode morrer. Você está entendendo? E quando nós estamos agora, nesse domingo, pela manhã, falando sobre a ceia do Senhor, e nós vamos cear daqui a pouquinho. Pastor, a Bíblia diz que tem condenação para quem come a ceia e bebe o cálice sem discernimento. Eu quero ler essa passagem. Pode tirar do slide aí. Abre em 1 Coríntios 11.